Então, nós agradecemos pela participação no sorteio, parabéns aos que levaram, uma boa leitura. Nós convidamos aqui para a palestra Governança das Aquisições, Dr. Ítalo Pinheiro de Albuquerque Figueiredo, que é diretor da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União, o nosso TCU. Dr. Ítalo, por gentileza. Pessoal, bom dia. Agradecer primeiro o convite do TRT de São Paulo, na pessoa do Eduardo. E ele me convidou para falar sobre um tema que normalmente eu converso bastante, mas com gestores. E hoje eu vou ter a felicidade de conversar sobre isso com auditores. Mas antes, eu gostaria de conversar sobre dinossauros. Olha só que legal. Sabemos pouco sobre os dinossauros, mas uma coisa é certa. Eles foram extintos e a gente não sabe muito bem por quê. O que isso tem a ver com... Eu acho melhor ficar aqui na frente, se eu não correr risco de cair. Eles foram extintos e a gente não sabe muito bem por quê. Pessoal, qual foi minha surpresa quando eu tive contato com a matéria da revista The Economist em 2013, e isso até hoje está forte na minha cabeça? Essa matéria trouxe uma informação, o resultado de uma pesquisa sobre probabilidade de extinção das profissões nas próximas 2 décadas. Então, o horizonte aí seria 2033. E, discutindo um pouco mais, lendo a matéria, fui ver a lista, e auditores, a profissão de auditor, aparece com 94% de probabilidade de extinção. Olha os dinossauros aí. Bom, eu fiz uma tradução, né? Não é bem extinção o termo. Ela usa um eufemismo. Substituição por algoritmos computacionais. Eu fui direto ao ponto. Extinção. Descontinuidade. E é interessante, né? Quando a gente fala nesse processo de substituição por máquina, nós associamos a atividade a processos rotineiros, cujas decisões são baseadas em respostas lógicas, 0 ou 1. E a gente vai perceber, e eu comecei a refletir sobre o assunto, e a atividade de auditoria, em geral, como é que ela funciona? Nós temos um critério de auditoria e comparamos esse critério com uma situação encontrada. E fazemos a seguinte avaliação. É igual ao critério? Sim ou não? 0 ou 1. E esse trabalho, então, me parece, sim, sujeito a descontinuidade, substituição por algoritmos computacionais. Tá bom, não vamos falar em extinção, é uma palavra muito forte. E lá no TCU, não sei se vocês já ouviram falar num softwarezinho, um robozinho, né? Chamado Alice. Análise de licitações e contratos. O Alice nada mais faz do que, todos os dias ela baixa o arquivo PDF do Diário Oficial e sai procurando editais de licitações. Quando ela encontra, ela começa a comparar os textos do editais com algumas tipologias internas, com alguns critérios internos da inteligência dela. E sai emitindo alertas quando encontra divergência. Olha só o 0 ou 1 aí. E aí alguém responsável, alguma unidade do TCU, assume a atribuição
de avaliar melhor aquele alerta. Então, essa substituição por algoritmos computacionais, no horizonte de 20 anos, na realidade já está acontecendo agora. Essa atividade lá na CELOG, de analisar licitações de contratos, era feita por um auditor e agora é feita pelo Alice. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu fui olhando um pouco mais a lista, né, das profissões, por curiosidade, né? Pô, quem são os sortudos aqui que vão ter uma vida longa, né? E aí eu vi que dentista só tem 0,4% de chance de extinção, e, para minha sorte, eu sou casado com uma dentista, olha só. Estou tranquilo. E aí eu falei assim, essa matéria não me interessa, não. Mas vocês, que não têm um dentista ou uma dentista em casa, não precisam se preocupar. Ainda temos uma chance. Existe salvação. Vamos conversar melhor sobre isso. Bom, agora vamos entrar no tema da palestra mesmo. Contratações públicas. É interessante quando a gente fala esse termo contratações públicas, né? Normalmente a gente associa, eu principalmente, eu acho que a sociedade em geral, mais ainda vocês que são auditores e têm contato diariamente, são problemas e mais problemas. Contratação pública é sinônimo de caos. Burocracia, ineficiência e, o mais importante, não entrega resultado. Porque se fosse burocrático, ineficiente, mas no final a população tivesse sendo atendida pelo tomógrafo, que foi comprado, mas que alguém esqueceu de reformar o posto de saúde para instalar aquele tomógrafo, tudo bem, a gente até meio que fechava os olhos para a ineficiência. Mas, além de ser burocrático, ineficiente, não entrega resultado. Isso aparece todos os dias. A gente acorda de manhã, eu ligo Bom Dia Brasil, eu já sei o que vai estar passando lá. Matérias como essa aqui, né? Ambulância que não sai para atender a população porque alguém também esqueceu de renovar o contrato de fornecimento de combustível. Olha só. E as pessoas já têm até o discurso pronto. Os gestores, né, quando eles vão dar entrevista, a imprensa vai cobrar. E aí pergunta, por que a ambulância não está atendendo a população? Porque a licitação atrasou. Quem é essa licitação que não vem trabalhar? É assim. E a gente se depara com essa situação problemática, e o que a gente ouve dos gestores? E eu vou falar aqui pelas costas, né? Estou falando aqui dos gestores pelas costas, mas amanhã, lá na ENAP, em Brasília, eu tenho um evento com gestores, e hoje à noite eu vou tomar coragem para falar isso lá no evento também. Os gestores dizem, falta gente, falta tempo para planejar, falta qualificação e a desculpa padrão. Eu tenho que comprar pelo menor preço. Isso, pessoal, é um discurso que nós devemos ultrapassar, devemos superar. Essas desculpas, em geral, elas na realidade escondem um problema que é muito maior. O gestor, ele não é o único responsável, não é, mas ele faz parte do problema. E ele precisa se ver como parte do problema, porque senão a gente não consegue sequer discutir as soluções. Porque senão a conversa termina assim, isso não é comigo, vá falar com o controle interno. Bom, aí em 2013, nós fomos a campo tentar evidenciar toda essa problemática. O auditor ele não se contenta com sentimento, né, com matéria de imprensa.
o auditor ele precisa evidenciar. E a evidência é o que dá suporte a uma opinião de auditoria com razoável segurança. Para isso que serve uma evidência. E a gente pensou, então, bom, temos uma série de problemas, mas para tomarmos alguma decisão, ou para sequer sentarmos na mesa para discutir com quem é o responsável, a gente precisa evidenciar o caos. E aí nós fomos em 2013, fomos a campo, fizemos um levantamento, na época chamava-se Governança de Aquisições, depois, por uma questão de eufemismo, melhoramos para contratações, e hoje o termo é Governança de Contratações. E o cenário em 2013 estava assim, 57%, isso aqui é a configuração do Excel, tá? Falhazinha aqui nossa, minha especialmente, 57% das organizações estavam no nível inicial de maturidade em governança de aquisições. E o que é isso? Nível inicial de maturidade? Que língua é essa que esse cara está falando? Pessoal, quando uma organização está no nível inicial de maturidade, significa que ela sequer tem um documento formal dizendo assim, olha, aqui a minha área de contratações é composta por esses cargos, com essas competências, com essas responsabilidades, ou seja, um documento que diz quem faz o quê. E o mais interessante é que, abrindo aqui essa coluna, que, por sinal, ela pode ser muito maior, porque existe uma teoria que fala o seguinte, como esse resultado foi obtido a partir de uma autoavaliação, ou seja, o gestor respondia como é que ele se via perante aquela prática de governança, quando ele diz que está bonito, essa informação ela não tem tanta segurança assim. Natural, né? A gente se olha no espelho, eu, por exemplo, me olho no espelho e me acho lindo. Quando o gestor diz que, de fato, está mal, essa informação é mais segura. Então, eu confio aqui. Aqui eu não confio. Então, aqui pode ser que seja 70%, não sei. Mas vamos trabalhar com 57%. E quem está aqui, pessoal, são organizações que gerem muitos recursos. Os caras têm muito dinheiro para gastar. E não têm capacidade, estrutura de governança para transformar dinheiro em atendimento à população. Tomógrafo funcionando, exame realizado. Normalmente o gestor público fala assim, mas eu comprei o equipamento pelo menor preço, por pregão eletrônico, inclusive, foi auditado. Ninguém identificou nenhuma irregularidade. Sim, mas não está funcionando, meu amigo. A população não está sendo atendida. Então, as organizações que têm baixo nível de maturidade em governança, o risco de ela não entregar resultado é muito alto. E aí nós precisamos mudar, né? Evidenciamos o problema, e aí? Fazemos o que com isso? E aí começamos uma verdadeira pregação. Lá no TSU eu sou conhecido como pastor Ítalo, porque na realidade a gente prega mesmo. A gente vai em evento, vai em reunião, conversa com o Ministério do Planejamento, conversa com o CNJ, conversa com o CNMP. É isso que a gente faz. Fazemos auditorias, algumas não tantas, porque a nossa equipe é um pouco pequena. Mas veja, demos o nosso sangue, suor e lágrimas para chegarmos em 2017 e termos um cenário melhor. Fomos a campo novamente, 2017, os resultados foram publicados agora, 2018, acórdão 588-2018, plenário. Agora a governança está integrada, então nós temos pessoas, TI e contratações num questionário só. E, apesar de eles estarem integrados, a análise ainda continua sendo feita de maneira separada.
Então, os resultados de governança de contratações são analisados lá pela CELOG. Os resultados de governança em pessoas pela CEFIP. Governança em TI pela CEFT. E aí, beleza, expectativa, né? Vamos ver os resultados. Reuniu todo mundo, né? Compramos pipoca, botamos um telão lá na sala do secretário, vamos divulgar para todo mundo o que é que a gente conseguiu. E eu considero que essa evolução está dentro da margem de erro. Onde nós erramos? Né? Onde nós erramos? Como é que você se sentiria, então? 4 anos de trabalho para mudar uma realidade. Né? 4 anos lá trabalhando sábado, fazendo reunião direto com o gestor, levando chá de cadeira de autoridade. No dia seguinte, eu acordei assim, ó. Eu estava desse jeito aí, frustrado. O que eu estou fazendo aqui? Pô, os caras me pagam tão bem. Eu recebo tão bem, tenho ótimas condições de salário, de trabalho. E não estou entregando resultado. Frustração, impotência. Mas no dia seguinte eu ainda estava assim. Até que essa semana eu melhorei um pouco. Andei conversando com a minha equipe, a gente fez uma DR lá. Meu chefe me deu total apoio e falou, vamos em frente, vamos continuar nessa batalha. Isso aqui não é tão ruim. Talvez tenha sido um erro metodológico. Bom, também. Bom, pessoal, nada está tão ruim que não possa piorar. Ditado mais certo do mundo. Nós temos um cenário de caos em contratações públicas. Né? O gestor não se sente parte do problema. Ninguém avalia desempenho na área de contratações. Nós temos indicadores para tudo, menos para a área de contratações. Desculpem minha voz, eu estou um pouco gripado ainda. Só que a coisa ainda vai piorar, porque hoje existe uma coisa chamada rede social. E as pessoas agora têm um equipamentozinho que bate até foto, filma. E isso vai para todo mundo. Quer melhor evidência de um problema do que uma foto? E as pessoas até estão sendo incentivadas a isso. Olha só o que a televisão está fazendo, incentivando as pessoas ainda. A cobrança, então, pessoal, da sociedade, ela tende a aumentar. Vai aumentar. E a cobrança é pelo quê? É por uma contratação melhor? É por uma auditoria mais eficiente? Não, a pessoa quer um tomógrafo funcionando. Ela quer uma ambulância na rua atendendo a população, só isso. Quer uma escola que forneça merenda para os alunos. E aí, piorando ainda mais, nós temos a emenda constitucional 95, o teto dos gastos. Que se por um lado eu tenho a sociedade puxando mais, né? Eu quero mais, você não está me entregando. Você não me entrega resultado, eu quero mais. Do outro lado, para nos incentivar ainda mais, tem o Estado dizendo assim, acabou o dinheiro. Não tem mais com o que gastar. É o péssimo de Pareto. Péssimo de Pareto. Mais cobrança, menos recurso.
Não é assim? Bom, legal, né? Nós temos um cenário de caos que vai piorar. Caos que vai piorar. E nós, auditores internos, onde nós estamos nesse contexto todo? Onde nós estamos? Aqui, ó. É aí que nós estamos. Por quê, pessoal? Eu já refleti muito sobre isso também. Noites de insônia. Por que ninguém me convidava para o churrasco da firma no final do ano? Porque, pessoal, o auditor é visto como um embarreador, criador de problemas. Eu não diria que essa imagem está 100% certa, mas 99% talvez. A gente faz o quê? A gente chega na unidade auditada, com um checklist debaixo do braço, e sai apontando. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Não fala com ninguém. Fala com ninguém. Às vezes, no máximo, uma reunião de abertura, se apresenta, conta aquela mentira básica, estou aqui para ajudar. E sai de lá, uma semana depois manda o relatório, um monte de problema, a maioria das vezes problemas relacionados a formalidades que sequer tiveram impacto no resultado final do processo. Tem achado de auditoria que, assim, pesquisa de preço inadequada. Pesquisa de preço não atendeu aos critérios A, B e C da instrução normativa, número... Nem lembro o nome, é tanta instrução normativa, é tanta resolução. E aí você vai ver o cara lá na frente contratou e o preço estava preço de mercado. Olha só. Sequer o auditor teve a preocupação de falar, tudo bem, a pesquisa aqui foi insuficiente, mas deixa eu ver lá na frente qual foi o preço contratado. Mas não, ele faz questão de meter no relatório que a pesquisa de preço estava errada. Porque senão ele chega lá, volta para o trabalho, e fala assim, pô, não achei nada. Olha só, essa é a visão, pessoal, do auditor 1.0. Por isso, existem até livros, olha só. Existem até livros explicando por quê. Agora vocês não precisam mais ler o livro, tá? Agora vocês já sabem porque que ninguém gosta de auditor. Bom, a gente precisa, então, evoluir para o auditor 2.0. O auditor 2.0, ele agrega valor. Ele não vai lá, aponta as falhas, sem avaliar impactos, sequer sem avaliar impactos, e vai embora e fala assim, toma que o problema é teu. Pessoal, o que é agregar valor? Agregar valor está suportado num tripé. Primeiro, entregar resultado, consumir a quantidade de recursos compatível com o resultado, com riscos controlados. Então, eu preciso fazer uma auditoria que transforme, que mude a realidade. Senão, não faz sentido. Senão, não faz sentido eu estar gastando tempo, o meu e o de um gestor, se eu não estou indo lá mudar a realidade dele. E aí, agregar resultado, então, é eu sair de um estágio onde os tomógrafos não funcionam porque não tem infraestrutura, para tomógrafos que estão atendendo a população e alcançando metas de exames realizados. É isso que eu quero mudar, simples assim. Para mim não faz a menor diferença se a pesquisa de preço atendeu ou não os critérios da lei XPTO. Se lá na frente isso não teve impacto no preço contratado, paciência.
Posso, no máximo, fazer uma ressalva e parabéns pelo seu trabalho, continue assim. Pronto. A não ser, lógico, que haja uma série de outros indícios que te levem a emitir uma opinião com razoável segurança de que há outra coisa por ali. Mas se o seu objetivo é só indicar um erro formal no processo, paciência. Bom, esqueci de falar dos outros dois pés do agregar valor. Riscos aceitáveis. Qual é o principal risco numa auditoria? Qual é o principal risco em um processo de auditoria? Falar bobagem. Falar bobagem. Você foi lá, passou uma semana lá dentro do órgão, e no final você falou alguma coisa que na realidade não deveria ter falado. Esse é o principal risco de auditoria. Como eu controlo esse risco? Mantenho esse risco baixo? Eu vou me abster de falar sobre determinados assuntos porque eu não tenho certeza. Por isso que eu vou ficar aqui só na pesquisa de preço inadequada. Eu reduzo o risco quando eu estudo o objeto. Quando eu entendo o contexto do problema. Quando eu converso com os responsáveis pelo processo. Quando eu compreendo os riscos que estão naquele processo. E aí eu gasto tempo com isso. E o meu risco de auditoria vai lá para baixo. Risco de falar bobagem vai lá para baixo. Consumo adequado de recursos. Quais são nossos recursos? Pessoas e tempo, basicamente. Pessoal, para fazer a mais, eu não preciso de mais gente. Com as pessoas que eu tenho hoje, se eu mudar a minha forma de trabalhar, eu consigo alcançar melhores resultados. Então, nas auditorias transformadoras, nas auditorias que mudam realidades, o que eu preciso fazer é mudar a forma de trabalhar. Mudar a forma de trabalhar. E aí eu foco nas causas. Eu foco agora nas causas. E eu vou contar um segredo para vocês que ninguém sabe. As principais causas dos problemas na área de contratações estão na estrutura de governança precária que esses órgãos têm. O levantamento de governança de aquisições demonstrou isso. A estrutura é precária. É evidência, nós temos a evidência disso. Então, se eu quero aumentar o resultado do meu trabalho, agregando valor, eu vou ter que alcançar agora o ótimo de Pareto. Vejam só. Eu tenho que juntar a necessidade que eu tenho de me legitimar. Preciso me legitimar. Esse modelo mental de que ninguém gosta de auditor, a gente precisa superar isso. Então, a necessidade, lembrem-se dos dinossauros, a necessidade de não ser substituído por robôs, com a oportunidade de resolver um problema que é crônico, que está na cara de todo mundo. E quando eu vejo aquelas matérias, né, do que Brasil você quer para o futuro, eu fico tão sensibilizado que eu acho que a pessoa está falando assim: bom dia, Ítalo, o Brasil que eu quero para o futuro é... Porque eu me sinto responsável. Eu me sinto responsável por aquele problema. E é assim que a gente tem que se sentir também. Então, eu tenho uma oportunidade enorme de atuar. Eu tenho uma área que precisa de ajuda e eu tenho uma necessidade de ter que ajudar. E aí, por que a governança, de fato, mitiga
o risco dos problemas acontecerem. A área de governança, o referencial de governança de contratações, ele não saiu da cabeça de um iluminado. É feito com base numa série de fontes, referências internacionais e nacionais de boas práticas na área de contratações no mundo todo. E aí, coisas simples, que mitigam riscos altíssimos. Por exemplo, plano anual de contratações. Olha só, uma lista de compras. É uma lista de compras. Quem aqui vai no supermercado sem uma lista de compras? Eu, quando eu vou no supermercado sem uma lista de compras, eu faço o quê? Trago o que eu não preciso e esqueço de trazer o que eu preciso. É isso que acontece. E nos nossos órgãos, quando a gente vê contratações, e às vezes a gente pergunta, para que está comprando isso? Normalmente é porque não existe um plano anual de aquisições que foi elaborado com base numa série de critérios, discutido, debatido por uma outra estrutura de governança chamada Comitê de Aquisições. Outra estrutura fundamental de governança que vai dizer, olha, aqui no meu órgão a prioridade é renovar o parque de computadores e não renovar a frota dos veículos de autoridade. Pronto. Alguém tem que dizer isso. Não é o gestor de compras, nem muito menos a autoridade máxima, que muitas vezes não conhece a realidade da organização como um todo. E aí surge o comitê. E o Plano Anual de Aquisições, inclusive, ele traz um campo lá que é obrigatório para o preenchimento, que é vinculação a objetivos organizacionais. Você está comprando isso para quê? Para quê? Então, se eu tenho um objetivo organizacional, que é aumentar a minha capacidade de realização de exames de alta complexidade no município nos próximos 5 anos. Aí eu falo assim, beleza, eu tenho que comprar tomógrafo, não tenho? Só isso? Não. Porque para eu atender esse objetivo organizacional, não basta o tomógrafo. Alguém vai estar iluminado no dia, vai ter se alimentado bem, e vai dizer, opa, peraí, é só tomógrafo mesmo e a instalação. E o pessoal qualificado para operar? Porque para eu fazer exame, eu não preciso só de tomógrafo. E o Plano Anual de Aquisições permite também compras compartilhadas, não é? Na hora que eu sei o que o colega do lado aqui está comprando, eu falo assim, cara, junta aí. Estamos juntos, vamos lá. Por coincidência, eu quero comprar a mesma coisa que você, ó. E eu ganho escala, não é? Diminuo o retrabalho. Não precisa eu fazer um termo de referência, ele fazer um termo de referência. Então, isso aí são estruturas básicas de governança que resolvem problemas simples. Lógico, problemas mais complexos exigem uma abordagem mais complexa. Mas a gente não precisa chegar lá ainda não. Veja, eu tenho 57% que não tem sequer o simples. Com pouco esforço, eu consigo trazer grande parte que está no estágio inicial para um estado intermediário, que já está bom. Muitas vezes já está bom, eu não preciso chegar no estágio ultra avançado de governança. Às vezes, para o meu ambiente de risco, para o meu ambiente no qual a minha organização está funcionando, de acordo com os meus objetivos organizacionais, talvez um nível intermediário esteja bom, se eu tiver as práticas que realmente são importantes para mim. Agora, eu tenho certeza que o nível inicial, esse não está bom. Pessoal, para a gente alavancar os resultados e resolver os problemas, precisamos do gestor. Precisamos dele, parceria. Eu não posso jogar o relatório de auditoria em cima da mesa dele e falar assim, toma que o problema é teu, daqui a 1 ano eu volto se você resolveu. É assim. Não é isso. Isso não é se responsabilizar pelo problema.
o problema é seu também, porque você faz parte da organização pública e você quer que ela melhore. Senão você não estava lá. E aí eu tenho um exemplo muito legal. TRE da Bahia, não estive lá, não conversei com ninguém, tomei conhecimento sobre a auditoria. Pessoal aqui da Bahia, tomei conhecimento pela internet. Eu assino alguns fóruns de discussão sobre práticas de auditoria e tinha lá cartilha, auditoria mais parceria, que legal. É isso aqui. Ele chegar e falar assim, gestor, nós vamos ajudar você a resolver o problema. Nós vamos induzir a melhoria. Agora eu preciso de você, e a responsabilidade primeira é sua. A responsabilidade primeira é sua. Não é papel do gestor se arvorar e sair implantando um monte de coisa. Às vezes eu tenho até que me controlar quando eu participo de auditoria. Às vezes na reunião de encerramento da auditoria, eu já quero começar e dizer, cara, você tem que fazer isso, faça assim. Não é. Aí, às vezes, os colegas da minha equipe falam assim, ô, Ítalo, vai com calma aí. É um sentimento interno que a gente tem que segurar um pouco. A gente tem que dar as orientações, mostrar o problema, propor uma solução, e como ele vai implementar a solução e o prazo é a critério dele. Agora, você tem que chegar para ele e dizer assim, cara, estou de olho. Estou de olho. Cada 6 meses a gente vai fazer uma reunião de controle aqui, a gente vai conversar. Eu quero saber de que forma você está atuando. E está aqui meu telefone. Se quiser discutir alguma coisa, me liga, vamos bater um papo. Então quer dizer que eu tenho que ser melhor amigo do gestor? Não. Vocês acham que o Neymar e o Cavani no PSG são melhores amigos? Não. Talvez sejam inimigos mortais, mas um tem que passar a bola para o outro, senão não sai gol, meu amigo. Não precisa almoçar com o gestor, não precisa ir para happy hour com o gestor, mas tem que ter uma relação de confiança e parceria, senão não sai do outro lado. Veja, você está interessado também em resolver o problema. Lembre-se disso, o interesse é seu. Eu não quero ter que voltar lá todos os anos e encontrar os mesmos problemas. Deficiência na pesquisa de preço inadequada, pesquisa de preço não atende aos critérios da... Eu fazia auditoria assim, e o interessante é que quando eu mudava de órgão, eu mudava só o nome do órgão. Saía o mesmo relatório, os mesmos problemas. No texto do relatório, eu até evitava escrever o nome da organização, que depois não era para ter que mudar no texto todo. No texto eu botava só assim, a organização... Não, ninguém nunca fez isso aqui. Bom, temos um problema, temos uma oportunidade de trabalho. Vocês imaginam como é difícil ser auditor na Noruega? Os caras não têm oportunidade de melhoria nenhuma lá. Deve ser difícil pra caramba. O cara vai trabalhar e vai assim, o que eu vou fazer aqui hoje? Está tudo funcionando bem. Pessoal, temos oportunidade de trabalho, temos necessidade de trabalho. Lembrem-se, o ótimo de Pareto. E aí, Ítalo, o que eu faço? Primeiro passo. Receita de bolo. O pessoal adora receita de bolo. Aí todo mundo começa a pegar, opa, peraí, vou anotar aqui o que ele vai dizer. Primeiro passo, procura lá no site do TCU. Eu não vou dizer o endereço aqui, porque ninguém vai se lembrar depois. Você pode procurar assim, no Google, governança TCU, você acha. Procura lá no site do TCU os resultados da avaliação de governança de 2017. Se a sua organização responder o questionário, vai ter um relatório desse lá, com o seu nome bem aqui. Nesse caso, é da Caixa Econômica Federal. Tem alguém da Caixa Econômica aqui? Ninguém, legal. Ainda bem. O pessoal ia dizer que eu estava de marcação com a Caixa. Bom,
Tem lá no site do TCU, então, se você respondeu, se a sua organização respondeu, está lá o diagnóstico. De posse desse diagnóstico, veja, o nome de estudo, né? É um primeiro diagnóstico. É que nem o paciente vai no médico, e o médico pergunta a ele, o que você está sentindo? Né? Aí ele fala, não, eu sinto a dor aqui no braço, quando eu movimento assim, dói aqui. Aí o médico, tá bom, eu vou pedir exames para um melhor diagnóstico. Isso aqui é o exame, ó. Isso aqui é o exame, é o resultado do exame. É como se você estivesse indo na consulta já com o exame na mão. Está aqui, doutor, estou sentindo uma dor no braço e o exame me indicou isso aqui. Pronto, está aqui o exame de sangue. Como é? Hemograma que chama, né? Está aqui o hemograma. E aí você baixa e você vai ver. Os resultados da sua organização, eles estão apresentados nesse gráficozinho aqui, que é um gráfico radar. Ele é bem intuitivo. É bem intuitivo. Em cada vértice aqui do radar, existe um componente da governança que foi avaliado. Esse vértice de cima, que é o IGOV Contratações, ele é nada menos do que um agregador dos outros componentes. Tá? Então, esse aqui agrega os outros 5. Tá bom? Então, nós temos gestão de contratos, gestão de riscos em contratos, processos, pessoas e a parte de governança mesmo. Governança sob a responsabilidade da alta administração. Coisas do tipo comitê de aquisições, diretrizes para a área de aquisições, isso está aqui. Pessoas, o que tem aqui em pessoas? Critérios de seleção para os ocupantes das funções-chave, pregoeiro, fiscal de contrato, assessor jurídico. Capacitação das pessoas, como é que essas pessoas são capacitadas. Processos, se a organização possui um processo formal de contratação, se a organização possui um processo formal de elaboração do seu plano anual, coisas desse tipo. Riscos, se a organização possui um processo de gestão de riscos adequado para a área de aquisições, o que contempla esse processo? Gestão das contratações, como eu alcanço determinadas metas estabelecidas aqui em governança, como eu consigo, por exemplo, eu não vou citar o nome porque ele conversou comigo pessoalmente e eu não perguntei a ele se eu podia citar. Mas teve um órgão público que um gestor falou para mim, Ítalo, aqui na minha organização foi criado objetivos, indicadores e metas, e agora o desempenho da unidade que eu sou chefe está sendo avaliado. E eu falei assim, e aí, os indicadores estão legais? Ele falou, péssimo. Está medindo, não? Eu falei, cara, medindo muito pouco, mas a gente já está propondo algumas melhorias. Esse é um primeiro ensinamento, tá? Às vezes o ótimo é inimigo do bom. A gente começa com o bom e depois a gente tenta melhorar. Só que ele falou assim, uma coisa positiva na gestão da minha unidade, implementada por uma prática aqui, é que agora eu sei exatamente para onde eu devo ir. É aquela história, você me diz como me mede e eu te digo como me comporto. E aconteceu exatamente isso com ele. Então, a gestão de contratações dele agora está toda direcionada para alcançar lá 2 indicadores. Um era relacionado a grau de cumprimento do plano anual de contratações, cuja meta, se eu não me engano, era 90% do plano concluído até novembro. E o outro indicador, se eu não me engano, era grau de contratações concluídas de acordo com o prazo padrão. Foi estabelecido um prazo padrão para cada tipo de contratação, pregão, dispensa, inexigibilidade, etc., concorrência. E ele tinha que alcançar indicadores para que essas contratações ficassem dentro de um tempo pré-estabelecido. E ele falou que começou a correr, porque muitas das coisas
Não era sequer responsabilidade dele, então ele chamou a assessoria jurídica, cara, vamos conversar, porque agora eu estou sendo medido isso aqui. E o atraso do processo lá na emissão do parecer me ferra aqui, no meu indicador. Chamou o pessoal do controle interno, que estava envolvido em diversas atividades de emissão de parecer prévio. Cara, o que vocês acham? Vamos tirar vocês aqui desse passo, porque isso vai atrasar ainda mais o processo e eu preciso alcançar as metas. E aí o pessoal do controle interno, legal, realmente, eu nem sei porque eu tinha que emitir parecer prévio aqui nesse processo. Veja, uma diretriz superior fez com que o cara se mexesse lá embaixo para melhorar o processo dele para alcançar uns indicadores. Agora, ele falou uma coisa interessante, os indicadores ainda não estão bons. Tudo bem, paciência, ninguém acerta da primeira vez. E aí, pessoal, esse é o quadro que vocês vão ter lá no relatório de vocês. Bom. Sim, por favor. Bom, se vocês fossem médicos, vocês estão com esse exame na mão, o que é que vocês recomendam para Estão com esse exame na mão, o que é que vocês recomendariam, então, para o paciente? Eu, particularmente, começaria assim, cara, você está mal em pessoas aqui, O pessoal, esqueci de explicar outra coisa. Essa linha azul é a linha da organização, é o resultado da organização que está sendo avaliada, no caso, a Caixa Econômica Federal é o azul. Essa linha aqui, meio rosa, é o segmento banco, porque a Caixa Econômica é banco. Essa linha mais laranja aqui é o segmento estatais. E essa linha aqui mais interna, mais cinza, é o segmento administração pública. E aí, que legal. O médico da Caixa Econômica vai chegar e vai assim, em relação a outros bancos, como é que eu estou? E aí, olha só, a Caixa Econômica está mal em pessoas, porque ela está abaixo de todos os outros segmentos avaliados. Mas veja, gestão de riscos aqui, ela está bem. Vou mexer com isso agora, não. Seu colesterol aqui está tranquilo. Gestão de contratações. Bom, em relação a banco, ela está mal. Mas em relação a estatais, ela está na média. Aí eu posso avaliar se vou agora verificar isso ou não. Governança, ela está bem. Eu, por exemplo, lá no TCU, se eu quero identificar boas práticas agora, na área de governança, eu vou lá na Caixa Econômica. Se ele foi sincero na resposta, de fato, eu vou encontrar coisa legal lá. E aí eu poderia começar a fazer auditorias transformadoras que melhorassem aqui a capacidade em pessoas na área de contratações e melhorasse a capacidade em processos na área de contratações. E o resultado, pessoal, ele não é imediato. Sinto muito. Às vezes a gente quer a coisa para ontem, né? A gente faz um relatório de auditoria e já quer que o cara saia resolvendo tudo. Não. E talvez vocês se lembram? Vocês se lembram da minha frustração quando eu apresentei o gráfico aqui da mudança? Não é? Bom, é assim, a gente não pode se sentir frustrado porque a gente não conseguiu mudar o cenário de imediato. Mas a gente precisa avançar. E aí, a gente melhorando isso aqui, a área de contratações vai melhorar do dia para a noite? Não. Mas ela vai começar a andar no caminho certo. É como se antes eu tivesse andando acelerado para o abismo e agora eu pisei no freio. Estou andando já para o caminho certo? Não, ainda não.
Preciso melhorar outras coisas. Mas a primeira coisa certa eu já fiz, eu parei, pisei no freio. E aí voltamos aos 94%. Pessoal, vocês acham que com essa nova postura de resolver o problema, de se identificar com o problema e dizer assim, cara, o problema é meu também, vamos junto. Isso legitima ou não a nossa atuação? Legitima. O gestor vai chegar e falar assim, poxa, que legal vocês vieram aqui. Estava precisando mesmo, eu estou com uns gargalos aqui, eu estou precisando de ajuda para resolver. É natural isso. É natural. Ele vai perceber você não mais como um apontador de dedo. Tem erro aqui, 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 te vira, tchau. E aí eu consigo, talvez, quem sabe, se salvar da extinção. E talvez até mais. Quem foi que assistiu o filme aqui, O Contador? O herói é um auditor. O herói é um auditor. Vocês têm que passar esse filme para o filho de vocês. Tem que parar de assistir Os Vingadores. Tem que assistir O Contador. O cara diz assim, pô, pai, eu quero ser auditor. E aí a gente vai ser percebido agora como herói. O cara que veio aqui para resolver o problema. Junto comigo, logicamente. Né? Ele sozinho também não vai fazer nada. São os dois. E aí, quem sabe, a gente chegue no futuro próximo, quem sabe. Isso aqui foi um cartazinho que o pessoal da Controladoria Geral do DF encontrou no dia que ele chegou lá para fazer auditoria, a equipe. Hospital da Criança de Brasília, ó. O pessoal foi lá fazer auditoria e estava esse cartaz lá. Um amigo meu lá da Controladoria que mandou para mim. Assim, ó, Ítalo, que legal, acabei de chegar aqui no hospital, encontrei esse cartaz, mandou no WhatsApp. Pessoal, era isso. Obrigado, bom dia. Muito bem, ouvimos aí a palestra do Dr. Ítalo Pinheiro, Governança e Aquisições. Nós convidamos aqui o senhor Luiz Carlos de Paula Rezec, da Secretaria de Controle Interno do TRT, aqui da 2ª Região, para entregar o certificado ao nosso palestrante. A organização do evento agradece a participação e entrega de certificado em homenagem ao trabalho do senhor. Vou pedir para vocês se posicionarem aqui na frente, por causa da fotografia. O fotógrafo que capta melhor. Dois recados. Antes de partirmos para a próxima palestra, o nosso palestrante já está aqui pronto. Quem não assinou a lista de presença, pode procurar a nossa equipe da Escola Judicial, que está aqui à nossa esquerda, bem na ponta ali, ó, bem na pontinha, à nossa esquerda, e assinar. O outro recado é sobre um assunto de suma importância. O nome é Drosófila Bar, Restaurante e Espaço Cultural. Esse é o local do nosso happy hour hoje. Será comanda individual. Na programação dos senhores Drosófila com PHY, Rua Nestor Pestana, bem no centro da cidade, bem na região central. Tá? Comanda individual, os senhores serão bem recebidos. Qualquer dúvida, procura. Cadê a Rhodes? A Rhodes estava aqui agora há pouco, sumiu. Ela subiu, está ali fora vendo a organização.